Esse vídeo faz parte de uma série de contabilidade para investidores. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre o demonstrativo de resultado do exercício, o DRE, que seria as receitas, os custos, a despesa da empresa e o lucro que a empresa atingiu no exercício que foi analisado. Vimos também no vídeo anterior o balanço patrimonial, que nada mais é que os ativos, o passivo e o patrimônio líquido da empresa. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o demonstrativo de fluxo de caixa, que é essencial para você monitorar e identificar a geração de caixa do negócio. Com o entendimento desses três demonstrativos financeiros, você com certeza vai conseguir analisar uma empresa e entender se ela é saudável, se ela gera caixa, se ela tem lucratividade, para que você invista com mais tranquilidade no longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, compartilhe esse vídeo para que outros investidores tenham acesso a esse conteúdo também, mas sem delonga, vamos direto para o vídeo. Então, seguindo aqui no vídeo, para falar de fluxo de caixa, você tem que entender primeiramente que caixa significa dinheiro. A gente já viu isso na aula de balanço patrimonial, que o caixa já está no balanço na parte superior, as primeiras contas do balanço. Significa que é uma das contas mais líquidas do balanço. Então o caixa é o ativo mais importante de uma empresa, obviamente que financeiramente falando, porque o maior ativo são as pessoas que compõem aquele time da empresa, os executivos, os colaboradores, mas depois das pessoas, sem dúvida, o caixa é o ativo mais importante de uma empresa. Então a empresa tem que cuidar e preservar esse caixa. Então você, como investidor, precisa monitorar como está o andamento do caixa de um período ao outro. O demonstrativo de fluxo de caixa te mostra de um trimestre contra o outro o quanto oscilou aquele caixa. E a oscilação desse caixa é mostrado através de três fluxos de caixas que a empresa classifica como fluxo de caixa operacional, que seria o fluxo de caixa das operações da empresa, o fluxo de caixa de investimentos, que seria o quanto a empresa investiu no negócio, e o fluxo de caixa de financiamentos, o que a empresa contraiu de empréstimos e financiamentos ou distribuiu com os acionistas. Quando a gente fala de fluxo de caixa, existem dois métodos na contabilidade: o fluxo de caixa direto, que seria o fluxo de caixa direto ao ponto, e o fluxo de caixa indireto, que seria através dos demonstrativos que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, como o DRE e balanço patrimonial. Com os dados desses demonstrativos, indiretamente você consegue entender como variou o caixa de um trimestre ao outro. Então esse fluxo de caixa pelo método indireto é o mais utilizado nas demonstrações financeiras divulgadas nos releases de resultados das empresas. Então agora vamos detalhar para que você entenda o que compõe cada fluxo de caixa. Começando pelo fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional seria o fluxo de caixa das operações da empresa, o quanto os ativos e passivos oscilaram naquele período. Por exemplo, o fluxo de caixa operacional, ele te dá uma visão de o quanto a empresa gerou de dinheiro somente nas operações da empresa, o quanto variou a conta estoques da empresa, se o estoque aumentou ou se o estoque diminuiu, o quanto que variou a conta clientes, se a conta clientes aumentou ou diminuiu, o quanto variou, por exemplo, a conta de fornecedores, se essa conta aumentou ou diminuiu, e fazendo a soma de todos os ativos e passivos, você vai ter ao final o quanto de fluxo de caixa operacional a empresa gerou, ou seja, qual foi a geração de caixa dessa empresa. Em seguida, a gente tem o fluxo de caixa de investimentos, que nada mais é que o quanto a empresa investiu, seja investimento financeiro, por exemplo, num fundo DI. Outro investimento que a empresa pode fazer é investimento em CAPEX, investimento em ativos imobilizados. A empresa eventualmente vai fazer uma expansão, vai adquirir máquinas, galpões, e esse investimento em ativos fica registrado no fluxo de caixa de investimentos. Em seguida, existe o fluxo de caixa de financiamentos, que seria todo o empréstimo que a empresa pagou ou contraiu, ou até mesmo distribuição de lucros com os sócios, por exemplo, fica registrado nessa conta de fluxo de caixa de financiamentos. Você somando o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimentos mais o fluxo de caixa de financiamentos, você vai ter o fluxo de caixa total, que é exatamente a variação de caixa de um período ao outro. Então, com essa variação, você consegue entender qual foi o motivo que esse caixa variou de X para Y de um trimestre ao outro.
E um outro ponto importante, até um indicador interessante para que você saiba, é o Free Cash Flow. Significa que você gerou na sua operação, por exemplo, 5 milhões de reais e você teve um investimento em CAPEX de 500 mil reais. Então, se a empresa gerou o fluxo de caixa operacional de 5 milhões e um CAPEX de 500 mil reais, a empresa gerou um Free Cash Flow de 4 milhões e 500 mil. Esse Free Cash Flow é muito utilizado em análises de valuation, que seria de fato o fluxo de caixa livre que a empresa gerou naquele período. Então, quando alguém fala no mercado financeiro que essa empresa gerou muito caixa, significa que essa empresa gerou um fluxo de caixa operacional muito relevante e já descontando o CAPEX, que seria os investimentos que a empresa fez naquele período. Por que você tem que monitorar a geração de caixa? Porque eventualmente uma empresa pode sim ter lucro contábil lá na DRE, lembrando que a DRE ela funciona por competência, ou seja, quando você lança um faturamento ou uma receita lá na DRE como vendas, não necessariamente você recebeu esse dinheiro, você talvez vai ainda receber, se esse cliente te pagar, obviamente. Já no fluxo de caixa, o regime não é por competência, e sim por caixa, ou seja, exatamente no momento que o dinheiro entrar no caixa da empresa, vai ser imputado no fluxo de caixa operacional na conta clientes que esse dinheiro de fato entrou. Então é muito importante você analisar o lucro líquido, obviamente no DRE, mas entendendo que o lucro líquido é competência. Você gerou um lucro líquido, mas não necessariamente aquele dinheiro está no seu caixa. Então você tem que olhar o fluxo de caixa para entender que além do lucro líquido, a empresa gerou caixa naquele período. Eventualmente uma empresa pode estar num período de crescimento acelerado, ela pode gerar um lucro líquido e um fluxo de caixa operacional negativo. E aí quando você vai analisar isso, você vai verificar que talvez ela tenha feito muito investimento em estoque no capital de giro. E aí você olha num trimestre, verifica o fluxo de caixa e constata que beleza, a empresa teve lucro e queimou caixa. Mas esse caixa queimado foi em função do crescimento da empresa e esse crescimento fez com que a empresa teve que colocar mais estoques e naquele trimestre ou naquele exercício a empresa ficou com fluxo de caixa negativo. Mas você entendeu por que foi negativo. O que não pode acontecer é uma empresa ter lucro e ter um descasamento entre contas a receber, ou seja, você sempre pagando muito antes de o cliente te pagar. Se a empresa não tiver um casamento entre contas a pagar e contas a receber, uma empresa pode gerar lucro e mesmo assim quebrar por falta de geração de caixa. O contrário também acontece. Eventualmente você olha o DRE de uma empresa e o lucro líquido é muito baixo. Porém, essa empresa tem um poder de barganha muito grande com os fornecedores. Ela usa os fornecedores para se financiar. Então, às vezes, você tem uma lucratividade baixa no DRE, mas uma geração de caixa muito forte. Isso aconteceu com a Amazon, por exemplo. Ela teve um lucro muito baixo, mas sempre conseguiu se financiar com os fornecedores. Então, sempre teve um fluxo de caixa operacional muito forte. Então, você sempre tem que analisar além do DRE, olhando a lucratividade da empresa e os indicadores de DRE, o balanço patrimonial para entender como a empresa se financia e o fluxo de caixa para entender o caminho do dinheiro naquele exercício, por que o caixa variou de um montante para o outro. Então, pessoal, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Não perca o próximo vídeo que a gente vai falar sobre os indicadores de endividamento, de rentabilidade e de lucratividade, para que você entenda através desses indicadores que são extraídos das demonstrações financeiras como você analisa e identifica de uma forma mais rápida se uma empresa está indo no caminho correto ou não, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!